Saudações, caros e caras, aí, Melk Preto Louco mais uma vez, trazendo Pode Memo pra vocês. Vamos começar aquela conversa, bate-papo muito bacana, trazendo sempre um convidado mais do que especial. Mas antes de apresentar, vamos aí pra nossa música de abertura? Vamos lá. Fogo, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de mil grau, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O gueto tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. É isso aí, família. Espero que vocês estejam gostando. Estamos aí já com alguns capítulos, já alguns episódios, né? Episódios, porque aqui a gente vai durante muito tempo. E eu tô muito feliz, muito orgulhoso do trabalho que nós estamos fazendo, porque muita gente falando, perguntando, trazendo e outras parcerias surgindo cada vez mais forte. Então a gente sabe que a nossa carinha preta, junto com a vontade que nós estamos aqui com a equipe, está chegando aí na casa de vocês e vocês estão participando. Obrigado de coração mesmo. E sempre que quiserem, dá um salve pra gente, indique alguns convidados também, porque a nossa intenção é sempre levar o melhor para vocês. E quando a gente fala de melhor, estamos trazendo aqui um convidado fantástico, atleta, ó, enrolando, é o medo, porque professor de jiu-jitsu, um cara sobrenatural na questão assim de uma educação fantástica, uma história de vida maravilhosa, e eu tenho orgulho de estar trazendo ele aqui hoje para poder compartilhar com a gente um pouco da vida dele aqui com a gente, tá certo? Valdir Xavier. Opa, meu querido, a satisfação minha, uma gratidão do fundo do coração por poder estar aqui nesse momento no Pode Memo, né? Então, é assim, meu nome é Valdir Xavier de Camargo, eu me encontro hoje com 49 aninhos, né? E sou um atleta já de uma longa data, né? Tem história, de 49 anos. Eu tenho lá atrás uma boa história, né? Da onde veio começando tudo, até chegar nos dias de hoje. Ó, eu chamo de mestre com carinho, sabe disso. Sim. De vez em quando vai sair um mestrão, que eu sei que na arte marcial tem todo um processo e tal, mas falo de mestre pela toda a sabedoria e conhecimento que a gente sempre está conversando. Sim, e senhor. tem muita coisa boa que você já trouxe aqui para nós, né? Principalmente para mim. E, Valdir, Xavier, como é chamado dentro da arte marcial, né? Professor Xavier. A gente conhece o Xavier através da questão, e não são poucos, né? A gente está com algumas informações aqui. As medalhas, eu sei que toda vez que você fala assim, não, vai ter um torneio, vai ter um campeonato, de repente eu tô vendo as medalhinhas vindo, brilhando, sim, né? Tem muita coisa bacana nesse aspecto. Mas para chegar onde, né, você tá representando a cidade em vários torneios fora do município, no estado, sim, e tal, sim, nível nacional e até nível mundial, né? Sim. Vamos começar literalmente falando o que levou o Valdir. A gente vai falar do Xavier, né? Do professor Xavier, mas vamos falar do Valdir. O atleta Valdir lá do passado, que tem uma história aí que muita gente não conhece. É mesmo. E o Pode Memo, a ideia é justamente isso. Trazer pessoas que fazem um trabalho dentro da comunidade. A gente vai falar também do Pulmão de Aço, que é um projeto fantástico, que a gente vai falar depois. Sim. Mas até a gente chegar no Pulmão de Aço, fala um pouquinho pra gente do Valdir, nascido em Sorocaba, e como é que foi a questão do Valdir para chegar dentro do esporte e chegar hoje sendo um professor de jiu-jitsu, logo mestre de jiu-jitsu. Então, eu aos meus 6 para 7 anos, como eu morava lá na área do Pinheiros, que é Vila Cis, sim, ali tinha um antigo CSU, que hoje é o Parque dos Espanhóis, exato, né? E ali tinha um trabalho bonito ali de futebol, né? Onde eu fui fazer uma peneira lá, uma seleção lá, e eu consegui me enquadrar junto com o pessoal lá, e ali comecei a minha área na parte do esporte, aprendendo, né, desenvolvendo. Porém, o esporte do futebol é assim, depende também de você, mas não somente de você. Depende da gente, né? E mais 10 ou 11 pessoas ali, então fica um pouco complexo até. O Neymar, né? Que diga hoje jogando no Santos, né? Que tá jogando sozinho praticamente, então, né? É bem isso daí, né? A pessoa, ela pode se doar o tanto que for, porém, a extensão do campo é grandiosa. Sim. E uma andorinha não faz verão, né? Sem dúvida. Como eu morava ali próximo ao Centro Esportivo CSU,
no decorrer do tempo, ali o CSU, ele transferiu as atividades, uma parte das atividades ali para onde tem a pista do bicicross, que é bem no começo da ponte lá. Sim. Não me lembro o nome ali, mas é um centro esportivo ali dos idosos. Sim, ali. agora tem o centro de... A gente fala, não é a chácara do idoso, é o Clube do Idoso. Clube do Idoso. E aí tem a pista de BMX lá. Sim, senhor. E isso jogando futebol, mas olhando a bicicleta, porque toda criança tem o querer, o gostar de andar de bike, de bicicleta, né? E quando eu parava um pouco ali para estar observando ali a rapaziadinha fazendo os treinos, dando os pulos, e aquilo foi me incentivando a participar ali. No entanto, fui com uma bicicletinha lá, meia boca lá, meio que, né, tudo tortinha, uma bicicletinha bem simples, humilde, e comecei a dar um rolezinho lá na pista, né, logo em seguida... fui orientado para estar com os acessórios, que seria capacete. Nunca vá numa pista de BMX sem a sua proteção, que é o capacete, as suas luvas, sua cotoveleira e uma joelheira, porque o ralo é certeiro. Sempre haverá um tombo na sua primeira volta. E vai marcar de verdade, E né? marca, entendeu? Principalmente a mãozinha que vai direto pro solo, né? Aonde eu comecei a treinar, né? Comecei a gostar e associando as duas coisas, entre futebol, né? Na escolinha de futebol, que era tempo de Paraná. O Paraná jogou na seleção brasileira. Sim. Ele foi um dos meus professores aqui. O Tuco, o Toquinho, assim, diversos ali que passaram ali, que são conhecidos. Nomes e referências dentro do Nomes futebol, e referências no futebol. Sim. Associando os dois. Daí eu fiz uma escolha, né? Olhando o futebol, onde eu tinha que estar dividindo com várias pessoas para tentar sobressair, e o BMX, que era unitário. E ali minha paixão foi ali pelo BMX. No entanto, comecei a treinar, treinei bastante e comecei a competir. Fiz minha primeira competição, não foi muito bom, mas fui bem, né? Fiquei em 4º lugar. No entanto, fui pegando paixão, gosto, que, no entanto, eu me tornei um dos representantes, que aqui quem lidera o BMX aqui de Sorocaba é a dona Cida Comitre, e ela tem um filho chamado Ricardo Pérez, um fera, um monstro no BMX. Hoje ele está estacionado, né? Porque ele tomou outro rumo de trabalho, saiu fora do Brasil, isso, aquilo, mas andou muito de bicicleta. E que período que era esse, mestre? Só pra gente ter uma ideia. O senhor estava com quantos anos, mais ou menos? Aí, pouco coisa depois do futebol. Tava com uns 13, 14 anos, mais ou menos? Isso, de 12 a 13 anos eu migrei para o bicicross, né? Sim. E nesses 12 a 13 anos eu fiquei longos anos, né? E começando a estar, né, no treinamento, ali a dona Cida, como o Ricardo Pérez, era um ser fenomenal também, era um mestre no BMX ali, né? Sim. E ali ele, né, se despontando em todas as localidades, ganhando todas, e ele veio trazer um pouco de experiência para nós. Ali, quando a gente tinha a nossa equipe formada por ele, porém a mãe dele até nos dias de hoje na prefeitura, ela tem a liderança no bicicross, né? Que tem ali hoje uma escolinha também de BMX. Sim. Então, naquele tempo, era eu e mais uns 5 ou 6 atletas representando Sorocaba na região do Brasil todo. Então, a gente ia participar de campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, regionais, sul-americano, pan-americano, elevando a bandeira, que é Sorocaba, né? Já carregava o nome da cidade, já nessa responsabilidade com 12, 13 anos, 14 anos, indo para fora e apresentando o BMX, né? Sim, BMX, né? E isso para mim foi muito bacana. Isso veio me transformando, veio me moldando, né? Porque a gente começa a ter mais responsabilidades, a gente começa a ter mais visão da situação. E nisso veio os agregamentos, né? Naquele tempo era tão difícil, porque
pra gente ter uma câmera fotográfica, um jogo de câmera igual temos aqui hoje no estúdio aqui do senhor aqui, né? Era um pouco difícil. Até tinha, mas era aqueles que tinham um pouco mais de requisito. Era caríssimo. Exatamente. Caríssimo. E a gente, como humilde, hoje nós temos câmera até em um celular. Que facilita o registro, né, mestre? Facilita o registro. Hoje eu falo que o celular foi feito somente para aquela comunicação, você ligar e conseguir falar que já era uma mudança. Sim. Hoje é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para gravar, para registrar, para fazer os nossos trabalhos. Pois então, acaba salvando a gente, né? Pois é. Mas naquele período o senhor não tinha como estar registrando muita coisa assim, né? Então, naquele tempo a gente não tinha muito como registrar. Porém, a gente ia lá de coração, alma mesmo. Fazia o melhor. Fazia o melhor para fazer acontecer. No entanto, a gente saía para outras cidades, representando Sorocaba, a gente fazia bonito, a gente ganhava. Nem sempre a gente ganha nessa vida, mas a gente ficava entre os 3 primeiros. Mas estava lá marcando presença. Sempre marcando presença nos pódios. Sim. Isso que é legal de tudo. E se vendo no BMX, são 8 atletas que saem na raia. Só que, dependendo da quantidade de atletas, que nem o Campeonato Paulista e Brasileiro, tem oitavas de finais, quartas de finais, semifinal para chegar à final. Então a gente compete entre 8 atletas e só vai funilando entre os 3 e 4 os primeiros atletas. E ali era uma gradação para a gente chegar na final. E sempre eu estive na final. Caramba. Era bem... Era bem competitivo mesmo, bem tava trabalhado. Lá marcando. Isso. Não era uma brincadeira, né? O esporte estava sendo levado a sério e com um retorno rápido, né? Sim. Daí as agregações começaram a aparecer, que o nosso preparador físico, né? Que a gente fazia por conta livre vontade, né? Então não era do jeito apropriado. Sim. Porém, mesmo assim a gente tinha bons resultados. Logo em seguida veio o Luciano Marques. Luciano Marques é uma lenda hoje em Sorocaba aqui, que é um mestre no Hapkido. Ele foi o nosso personal lá no bicicross, na parte física, no qual veio dando um up na nossa equipe. Aí, todos os campeonatos que tinha, a gente só estava despontando. Eu, como era um pouquinho mais atiradinho, meio ruivinho, cheio de sardinha, hoje já não tenho mais cabelo, né? Mas tá valendo, né? Muita experiência isso daqui. Muito capacete na cabeça. Foi culpa do capacete. E aonde eu sempre gostei de fazer uns King of Dirt, saltos livres, né? Aonde eu dava uns 360, uns neck, que é jogar bicicleta, quase virar ela, sair, os X-Amp, One Foot, cruzando pernas, braços, tabletops, virando a bicicleta 90 graus. E assim, muitos outros pulos, uns cancãs e várias... Que maravilha! Várias modalidades de saltos. Sim. E eu, naquele tempo, eu já era uma inspiração, não falo por mim próprio, porque eu não sou uma pessoa convencida. Não, a gente sabe que não é prepotência não, mas é relato de vida, isso daí. Sim, a gente sabe né? A gente, na humildade da gente, a gente ouve primeiro para depois a gente falar, né? Sim. Onde os menores falavam que a gente era já uma referência para eles no futuro. E aí a gente começou a galgar no bicicross. Quando tinha campeonato de estilo livre, a gente sempre estava lá representando, mas todos os campeonatos tava lá a galera lá toda aplaudindo lá, esperando nós fazer aquela apresentação de saltos, que é o que incrementava o BMXer. Que fantástico isso, que maravilha. E quanto tempo você... É que eu sempre vou chamar de senhor, né? Mas quanto tempo você ficou como atleta de BMX? Quanto tempo de atividade? De 12 para 13 anos, eu fiquei em torno de uns 7, 8 anos competindo, né? E daí, devido às situações...
familiar, né? A gente teve que se afastar um pouco das competições, porque já começou a virar um esporte bem mais competitivo, Sim, né? sim. Isso já era antes, mas depois começou, né? Hoje em dia virou uma mecânica, virou algo assim mecânico que é muito trabalhado em cima do atleta, né? E nisso daí eu fiquei uns 7, 8 anos. Participou de grandes competições? Tem alguma competição que fala, olha, a competição mais louca que eu participei, a maior que foi... Lembra de alguma que você... Lembro. Campeonatos brasileiros, eu já peguei pódios, sul-americano, Rio Grande do Sul, Novo Friburgo, pro lado de Santa Catarina, a gente já esteve muito. Argentina, a gente já foi para Pan-Americano. Então a gente saiu. E nisso, o Luciano, que é o do Hapkido, que era o nosso personal do BMX, ele fez uma grande transformação no nosso ser fisicamente, aonde a gente podia estar indo e representar Sorocaba grandemente. Que maravilha. E eu vou falar uma coisa pro senhor. Falam que 2 raios não caem no mesmo lugar, mas 2 Luciano caiu na minha vida. Ah, é verdade. Já podemos até emendar essa história, né? Então. Porque a mudança do BMX, o senhor já foi direto pro Hapkido. Então, aí... Depois, é que tem outro Luciano que entra nessa história, né? Mas como foi essa passagem aí também? Sim, senhor. Quando eu estava ainda no BMX, o Luciano, como a gente já tinha uma ligação com ele tem uma academia de Hapkido aqui em Sorocaba, né? Onde ele abria o espaço para a gente estar treinando na aparelhagem que ele tinha lá. Sim. E ali eu também comecei a pegar gosto pela arte marcial. E ele abriu um espaço, eu comecei a treinar, né? Participei de até uma certa determinado tempo com ele. Sim. Peguei algumas faixas com ele ali. Tive que me afastar um pouco, me ausentar um pouco devido ao trabalho. E nesse ausentamento de trabalho, eu sofri um acidente. Aonde veio me causar a ser hoje um PCD. Sofri um acidente de moto lá atrás, no passado, em 2004 para 2005. Isso faz vários anos atrás, né? Sim, sim. E aonde eu fiquei muito debilitado, entrei numa deprê mesmo. Porque era extremamente ativo, Sim, senhor. Atleta de alto nível, né? Sim, senhor. E aí passou por essa, né, essa transformação, né? Essa grande transformação de você se encontrar com um braço todo engessado, com um braço cheio de pino e um braço que não se movimentava. E para ajudar, na queda que eu sofri, eu bati a cabeça e afetou a coluna. Eu fiquei 1 ano sem poder andar praticamente direito, só se arrastejando para ir até o banheiro. Eu sabia que o senhor havia sofrido um acidente, eu não, né, quando o senhor havia mencionado, eu não havia pontuado o período que foi. E na minha cabeça era antes de ser adulto, para mim era na fase da adolescência. Não tinha, tanto é que eu não conhecia essa história do BMX. Sim. Né? E esse impacto, essa mudança, eu acho que não só fisicamente, mas psicologicamente também, né, abalou bastante, né? Bastante. E como foi essa retomada? Porque tem muita gente que a gente, né, sabe que vai estar assistindo, que tem parentes, tem outras pessoas que, quando vem esse desafio, muita gente acaba se entregando, mas o senhor enfrentou uma mudança muito grande. E quando a gente brincou, a gente às vezes tem que se adaptar à vida. Esse processo foi um processo de adaptação muito forte, né? Grande. Podemos falar sobre isso Claro que podemos. No entanto, quando eu sofri um acidente, 1 ano praticamente só acamado, sem poder andar direito, o braço, ele ficava de pendurado, né, com os ferros, que é os pinos, tem um arame na mão todo amarrado para reconstituição dos ossos dos dedos, porque da forma que a moto pegou no poste, bateu a mão primeiro e veio o ombro. Logo em seguida, né, a esposa do lado já, né, ela sempre me ajudando, e aí veio o filho, já também crescendo, vendo o pai, né? E sempre também pequenininho, já me ajudando, né? Me apoiando ali, naquele momento. Minha cabeça, ela já
estava numa depressão. Sim. Mas vendo que a minha família, O acolhimento da família. a estrutura familiar, de amigos que sempre que podiam estar ali comigo, dando aquela moral pra gente, psicologicamente, Sim. e isso foi me ajudando a me estruturar novamente. E ali eu fui, né, galgando de passo a passo, de degrau em degrau, para superar o acontecido lá atrás, que foi o acidente onde eu tava voando alto. Daí quebrou uma asinha, continuo voando mais Sim, baixo, mas tô sim. voando, né? Com os pés no chão sempre, né? E sempre com aquela porta lá atrás, para que eu possa abrir ela e relembrar no que está se passando hoje, abrindo ela para a gente puxar tudo aquilo que a gente está puxando aqui hoje e para a gente voltar e relembrar a humildade que nós devemos ser sempre, ter gratidão no coração sempre, com as pessoas que estão ali sempre te olhando, te admirando, te estendendo as mãos, entende? E nunca, mesmo aqueles que não façam isso, nunca criticar eles. É assim que eu visualizo e tento colocar em prática na minha vida. Mas o seu coração é fantástico. Apesar do projeto chamar Pulmão de Aço, o coração é gigantesco e eu vejo como né, você trata os alunos, as pessoas ao entorno, a preocupação com o próximo. Várias vezes a gente, né, conversando, como o senhor olha ao entorno, né, que a gente sempre está trabalhando dentro da periferia, né? Sim, senhor. Então eu acho isso fantástico. E eu fico muito sensibilizado pela questão, né? Porque assim, a família realmente é um tesouro que a gente tem. Sim, né? é um porto seguro. E é o nosso porto seguro, né? Então é algo que eu fico muito feliz, né? Em ver quando o senhor está lá com os filhos do lado e tal. Sim. É uma inspiração, porque é no olhar deles que a gente vê o orgulho que tem do pai. Sim. Isso é muito bacana. E o Sim, senhor senhor. sempre está conversando com as crianças, aquelas que não tiveram não foram acompanhadas pelos pais, não tiveram, que a grande parte, infelizmente, dentro da periferia, a gente tem essa dificuldade, mas o senhor acaba se tornando uma referência também para eles, está sempre conversando, verificando se está bem na escola, dando os conselhos, né? Sim. Então, assim, é uma inspiração saber que superou as adversidades, está superando constantemente, né? Não se deixou abater, né? Porque houve o abalo, mas não se entregou. E aí houve essa mudança também para a área do jiu-jitsu. Onde é que entra o jiu-jitsu na vida do mestre? Onde é que entra? Então, nessa superação que eu fui andando de passo a passo, de degrau em degrau, eu já conhecia, como eu já tinha dito lá no meio da nossa matéria, que 2 raios dizem que não caem no mesmo lugar. Sim. Mas olha, eu ao contrário, contradizer vou isso, né? contradizer essa história, porque lá no passado tinha o Luciano, que é hoje continuamos sendo grandes amigos de mais de 30 anos. Conservamos a nossa amizade até nos dias de hoje. Luciano Marques, e hoje eu tenho o Luciano Custódio na minha vida. 2 Lucianos. Um é mestre no Hapkido, outro mestre no Jiu-Jitsu. Luciano Custódio é um paizão para nós. Sim. Na onde ele entrou na minha vida? Eu já tinha conhecimento com ele, porque daí eu vim morar para a Zona Norte e fiquei sabendo um pouco dele. E ali a gente passou a pegar conhecimento. Porém, ele não era ainda atleta de jiu-jitsu. Ele tinha os afazeres deles, né? As correrias dele, né? Pessoal ali, para levar sustento, né? Os trabalhos que ele fazia, né? Mas não era participante do jiu-jitsu. Mas aí a gente já passou a se conhecer. No entanto, quando ele já estava ali no Centro Esportivo Dr. Pitico, onde tinha o nosso mestre Beto, que até nos dias de hoje nós temos o Beto, como nosso mestre Beto. Você é mestre do nosso mestre Luciano, e ele é nosso mestre também, no qual todas as organizações de finais de ano, que são trocas de faixas, né, são graduações, nós fazemos as honras de convidá-lo, o nosso mestre Luciano. Hoje eu tenho, né, graças a Deus, uma afinidade com ele também. Ele trabalhou muito tempo ali também na área do esporte. Hoje ele está aposentado, né? Então, aonde a gente passou a conhecer o Luciano quando ele começava
não fazia jiu-jitsu ainda, mas logo em seguida veio fazer o jiu-jitsu no Centro Esportivo Dr. Pitico, que era um projeto social também. E aonde ele foi até chegar a uma certa altura de graduação. Infelizmente, ficaram sabendo que ia ter que cessar o trabalho lá. E, né, devido... Não vou nem entrar... por algum motivo, né? Aí ele tinha um espaço em cima da casa dele, aonde ele sentou, pensou e começou a construir. Ali arrumou mais um parceiro, que era o Alexandre, chamamos de Xandão, né? Hoje ele é um professor de karatê também e né, alguém muito amorosa. E nisso daí, meus filhos conhecia um parente do mestre Luciano, que era um filho dele, na escola. E aí foi um convite. Através de eu levar isso porque eu já tinha convite do Luciano para mim estar lá. Só que eu achava assim, luta de agarra com homem? Aonde isso daí? Tinha esse pensamento. Não, entende? Como o mestre Luciano também teve no começo. Mas, né, até você de pé trocar pancadaria um com o outro, umas pernadas, beleza, porque, né? Mas agora esse negócio de ficar se agarrando, né? Estranho, mas beleza, meus meninos não querem, eu vou lá levar eles lá, né? O importante é eles poderem estar encaminhando em uma área esportiva. E ali tudo começou. Fui com eles, já fiz a primeira aula com eles, pra ver como que era, né? Falei, eles são bobinhos, né? Então o pai vai tentar, um bobão a mais, mas vai estar ali tentando proteger eles, né? Vai estar apoiando eles pra estar no movimento do esporte. E ali veio o gosto, veio o querer. Por isso eu falo, gente, pense 2 vezes antes de você fazer uma aula de jiu-jitsu. Sabe por quê? Porque quando você fazer a primeira aula, a segunda aula, depois da terceira, quarta, quinta, você já não vai querer mais deixar de não ir fazer a aula de jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele é algo que cativa, não consegue perder uma aula, porque você... tá no mundo de hoje, que vemos um mundo cheio de aflições, cheio de problemas, quando você entra na área do tatame de jiu-jitsu para fazer seu treino, ali um novo mundo aparece. Esquece tudo, as coisas todas se renovam, as ideias, espalha a mente, abre a nossa mente para fazer o correto. E o melhor, é um agregamento de família. Como eu tenho essa experiência. Filhos, né? Aí, eu tenho essa experiência comigo. Hoje eu tenho um filho com 15 anos que é faixa verde, 2º grau. Um filho de 18 anos que é faixa azul, 4º grau, né? Então, eles estão encaminhados também junto com nós. E isso é gratificante, é maravilhoso. Sem sombra de dúvida. Ficou em família, literalmente, o esporte. Sim, senhor. Né? Essa referência. E aquilo que era um projeto para acompanhar os filhos, mesmo, né? Porque tem a experiência da luta em pé. Quando fala que é o agarra, fala, não, isso não faz parte. Mas quando experimentou a atividade, fala, pô, isso é diferente, isso é além da arte marcial, né? Quase terapêutico, revigora os pensamentos, né? Sim, senhor. E aí, quanto tempo já de jiu-jitsu, né? Então, desde 2017, estamos aí na pegada, juntamente com o nosso mestre Luciano. Eu retomando, como eu tinha afastado um pouco do Hapkido, já era graduado lá. Retomei no jiu-jitsu com o nosso mestre Luciano, professor Luciano Custódio. Logo em seguida, retomei o Hapkido. Voltou a praticar também. Voltei a praticar. Não era faixa preta. Hoje eu sou faixa preta de Hapkido. Primeiro faixa preta, aqui em Sorocaba, pelo menos, eu digo, né? Praticante de Hapkido. Entende? Eles têm dó? Não tem, dá essa porrada em mim lá. Eles batem em mim lá. Não tem café com leite, não. Entrou, vai ter que dar um jeito de segurar o Vai B.O. ter que segurar as pancadonas. E assim é no Gil. No Gil estamos aqui sendo faixa marrom, né? Com o 2º grau. Sou um instrutor, né? Hoje eu tive a oportunidade do nosso mestre Luciano,
que é o faixa preta, terceiro dan, né? Tá indo pro terceiro dan, já tá graduado, mas ele achou que ainda não é o tempo dele. Ele é severo com ele mesmo. Ele é justo. E ali ele concumbiu um cargo ali com as crianças, em torno de 40 a 60 crianças para estar cuidando ali na nossa matriz, que é no Nova Sorocaba. CT Pulmão de Aço no Nova Sorocaba. Então, ali a gente temos ali em torno de 40 a 60 crianças. E isso já o que passou em nossas mãos. Fora que já se, né, já que se foram. Sim. Mas nesse percurso, para mim chegar até onde eu estou aqui, eu sou um competidor. Venho ser um competidor. Pode perguntar, por favor. Não, é que essa parte da competição, ela não é recente. Já tem um tempinho. Não, é recente, não. Porque eu até brinco, né? Que a certo. gente sempre fala assim, se eu falo assim, olha, a gente vai ter uma competição aí, semana que vem, bacana, mestre, manda lá pra gente, né, pra acompanhar e tal. Aí, no dia já tô vendo medalha subindo, troféu subindo. Pois é. Vai e não perde viagem, né? Pois é verdade. Na questão de competição, vamos falar de títulos, que aí aquilo que eu falei assim, não precisa ser a humildade, o senhor carrega a humildade na fala, no jeito, na educação e tudo mais. Não é prepotência, porque o senhor vai buscar mesmo, né? Do jeito que falou, não, eu vou pro BMX porque eu sei que lá eu vou conseguir ter a minha... sobressair sobre as minhas limitações. Hoje é a mesma coisa, né? Toda vez é um novo desafio. Sim. E vai mostrar que, olha, podemos ir além. É verdade. Vamos falar pro pessoal, se não conhece aí o professor Xavier... A gente vai mostrar um pouquinho hoje só o que o professor Xavier foi buscar lá fora e o que ele representa hoje para Sorocaba. Pois é. Vamos lá, pode falar pra gente. No BMX, voltando só para mim chegar onde eu estou aqui. Vamos lá. No BMX tive várias conquistas de vários campeonatos, de várias modalidades, representando Sorocaba. E hoje no Jiu-Jitsu, que não é hoje, já vem lá desde 2017, qual foi o meu maior campeonato que eu já fui? Eu tenho ele para falar na ponta da língua pro senhor, mas eu vou falar sobre... Vamos lá. Ao desvelar do jiu-jitsu neste ano. O pessoal achava que a toalhinha era só para enxugar o rosto, né? Tava escondendo aqui, né? Então, aqui é lá. um desvelar, quando chama-se desvelar porque está encoberto. Sim, então, sim. descobrimos o que nós temos aqui. Vamos lá. Né? Que é um pouco de cada, eu vou passar para o senhor. Sim. E o senhor vai Aí eu vou mostrando aí pro pessoal. apresentando, por favor. Vamos lá. Ó, aqui o senhor vai segurar, Posso tirar aqui? por favor. Aí é uma medalha de primeiro lugar, campeonato mundial. Sou campeão mundial, isso estou falando deste ano. Campeão mundial de jiu-jitsu no Nogi. Nogi é o mundial, é o esporte no jiu-jitsu sem pano, sem kimono, que é o mais difícil. É vida real, Nossa. né? Olha que responsa, hein? Fui campeão no Fantástico. começo do ano, Que honra, que campeão maravilha. mundial. Foi aonde a competição? Essa competição foi lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Que massa. Saindo daqui de Sorocaba, indo representar Sorocaba e podendo elevar a bandeira de Sorocaba lá. Sim. E aproveitando o momento, quero mandar um oizinho para o nosso mestre Luciano lá, Luciano Custódio, o nosso povo, a nossa equipe, CT Pulmão de Aço, cada guerreiro lá tem parte dessa medalha aqui, porque por mim próprio, nada conseguiria. Se hoje eu estou aqui tendo essa oportunidade aqui, não é honra e méritos para mim, não. Eu dou honra e mérito para o nosso mestre Luciano, para cada guerreiro que está lá se dispondo a estar lutando comigo, a fazendo o nosso treino acontecer e eles tendo paciência comigo. E então eu dedico a cada medalha, a cada conquista, para o nosso mestre Luciano, para os nossos guerreiros do CT Pulmão de Aço e também para os nossos guerreiros lá do Hapkido, para o nosso mestre Luciano do Hapkido também, que tem uma grande experiência na área do jiu-jitsu também. Gratidão do fundo do coração, irmão. Cara, isso é de verdade. maravilhoso. E o mestre Luciano Custódio, a gente, né, reforça aqui o convite. Sim, que Para legal. que ele possa estar vindo aqui. Que legal. Falar É um pouco baita da de um história atleta. dele, né? Sim. O senhor sempre falou, né, quando eu fiz o convite, o senhor falou, não, poxa, é muito bacana, o mestre tem que estar com a gente também. E a gente já fez o convite, reforça aqui o convite para a próxima
Sim, senhor. Próxima semana aí, quando a gente puder acertar, pra gente estar gravando com ele também aqui, que vai ser uma honra pra gente. Ó, segura que essa daqui é de peso. Essa daí eu fui buscar na onde os caras mais fortes do mundo, do Brasil e do mundo, se agregam. Essa daqui qual que é, Messi? Arnold. Ah! Essa é lá onde os bodybuilding Sim, que vai estar aquela galera lá, né? que estão lá, entendeu? Fui campeão lá na minha modalidade lá. Em São Paulo também, só que é lá no Expo Center Norte. Caramba! Verdade, tive a honra de ser campeão lá. E Olha lá, só. os maiores atletas do mundo, do Brasil e do mundo, estavam lá. Sim, Os fortões, Sim, bodybuilders. é o evento lá. que é o Arnold Schwarzenegger, que é Isso, o evento é para eles, né? É. E nisso teve jiu-jitsu e nós fomos convidados para estar lá. E eu tive a honra de ganhar. Eu não, nossa equipe, Sim, né? sim, atrás... a conquista é sempre coletiva, né? Não tá trazendo... Sim, senhor. E é eles que veio, né? Sim. E logo em seguida veio aqui, ó. Fui vice-campeão paulista. No Parque Ibirapuera, em São Paulo. Sim. Né? Numa trajetória que a gente... Isso este ano. Fora Viu? os que ficaram- Eu tenho mais de 50 títulos em casa. Eu tenho uma outra parte do jornal aqui, que é uma reportagem, Sim. a qual ela qualifica as honrarias de... Sim, Só estou sim, dizendo sim. as que... Algumas As das que eu... conquistas desse ano, né? Algumas ainda que eu deixei mais em casa lá, sim. tá? Logo em seguida veio... Essa daqui foi a primeira que eu tive aqui em Sorocaba, aqui, ó. Essa daqui foi da Copa Jiu-Jitsu, aqui em Sorocaba, lá na Arena. Essa daí foi uma gladiação também para o Campeonato Open, esse daqui. Esse é de Sorocaba, com o nosso organizador Joel, virou um amigo meu, porque eu sempre participei dos campeonatos e ele sempre abriu um espaço para mim lá, um cara gente boíssima. Conheci ele, a família toda dele trabalha com ele, irmãozão. O esporte é uma ferramenta de você criar novos amigos, novas famílias, né? Pois é verdade. É algo que acho que a gente tem que valorizar muito, né? Ó, e aqui também, saindo do Arnold no sábado que eu lutei lá, já logo em seguida no domingo, ó, veio essa daqui, ó. Ó, ela é pequena, mas com grande significado. É a quarta etapa do campeonato lá em Capela do Alto, Capela Open. E as 4 edições fui campeão lá. Então já fiz um... É tradicional agora. Tradicional. Vai lá e traz a... Isso. Essa daí foi mais uma que eu tive a honra, né? Sim. De estar lá e trazendo Lutou o no título. sábado e lutou no domingo? Sábado e domingo. No sábado eu lutei 2 lutas, né? Caramba. Assim, em 2 modalidades. Uma no normal, ganhei em primeiro, e a outra fiquei segundo ou terceiro, que é no absoluto. O absoluto é os caras mais matutão, mais fortão. Sim. Envolve uma geral, na verdade, né? E nisso daí veio mais uma conquista aqui, em mais uma humildade da gente. Fui campeão sul-americano. Nossa, que linda é assim. Campeão sul-americano em 2025. Isso que a gente está mostrando, demonstrando, são os campeões dos campeonatos desse ano. Sim, os recentes, né? Sim, Os senhor, recentes. né? Os recentes. Sim. Fui campeão sul-americano de 2025, né? Maravilha. Foi gladiado, foi lutado, foi sofrido, não foi fácil. Fui vencedor em cima de um faixa preta, terceiro dan lá, né? Então, para mim, foi honroso também. Sim, essa daí não foi a passeio, foi lá e, né, mas mostrou o conhecimento que Sim, sabia. senhor. E olha que coisa linda. Isso é devido aos treinamentos que a gente se desempenha, porque hoje eu tô tendo a oportunidade de estar com as crianças de alguns anos, estar com eles. Sim. Nisto, eu aprendo muito com eles. As crianças me ensinam demais. O meu mestre Luciano, do Gil, ele se desdobra
tem paciência. E bate bastante em mim também, viu? Não tem dó, não. Não pega leve, não. Ó, a orelha tá tudo rebentadinha, estourada, porque ele me esfola. Mas é aí que surgem os efeitos. Sim. Remédio bom não tem muito efeito, não. Remédio amargo é o melhor, viu, gente? E eu tô tomando o Fel. E aí, os dois Luciano, por isso que eu falo, esse raio é complicado. Caiu em 2 vezes no mesmo lugar. O Luciano do Rapidão também, ele coloca a gente pra ralar. Sutilidade era pouco. Só nas palavras, mas na hora do treinamento... Viu? Lá ele é tenente do COI, ele é alguém policial. Hoje o filho dele segue o mesmo ramo, está no COI. E os demais atletas lá, nosso lá, também todos policiais lá. Sim. A maioria, não todos, mas a maioria. E, então, nisso, eu sou esfolado, gente. O treinamento é Ninguém pesado. tem dó de mim. Ninguém viu? pega leve, né? Ó, agora aqui também vem mais um campeonato importante. Aqui vem um campeonato recente, né? Um dos últimos campeonatos que eu fui, que é campeão brasileiro. Sou campeão brasileiro de jiu-jitsu na minha modalidade, né? Com pano. É uma honra poder ser campeão brasileiro. Que isso, Viu, meu amigo, meu Olha, querido? Parabéns mesmo. Eu tinha acompanhado, né? Assim, vejo as fotos, eu sempre acompanhando, senhor. né? A caminhada. E assim, eu não tinha visto de perto assim, e eu fico feliz e emocionado. E o que eu acho mais bonito é que todas as vezes que a gente conversa, você nunca traz a ideia do tipo, eu fiz, eu sou, eu faço. Sempre é o nosso, sempre lembrando do mestre Luciano, sempre falando da equipe, sempre falando do projeto. Então, assim, as conquistas nunca são, né, no individual, né? Sempre Não, senhor. Inclusive, o senhor tem parte dessas medalhas também. Por quê? Porque o que nos faz a gente obter essas conquistas que legal, parabéns, viu? É isso mesmo. Continua treinando. E isso o senhor sempre está fazendo pela gente. Incentivando porque a gente acredita, né? Estando sempre na torcida. Isso ajuda não elevar o nosso ego, mas como atleta. Fortalece demais nosso espírito de atleta, de guerreiro. Eu fico feliz. E assim, a gente, né, conversou recentemente, né, quando nós nos conhecemos, que era foi numa reunião e tudo mais, e desde o primeiro dia a gente veio conversando pós, né? Sim, senhor. Uma ação pontual. E quando eu conheci um pouco do trabalho, fiquei emocionado. Quando eu conheci um pouco da história, fiquei emocionado. E pra gente é uma honra, né? Ter o senhor aqui. E pra gente, eu falei que era engraçado, um adendo só, né? Do mestre sempre me chamando de senhor, desde o começo. Né? E é uma questão, mesmo pelo carinho, pela amizade, é uma questão do respeito que se traz. Porque, se for ver, eu sou mais velho do que o senhor. Eu acho que a gente empatou, hein? 49? Eu tô com 49, vamos fazer 50 em breve. Que maravilha, né? Inteirão, do jeito que está. Tá ótimo. A casca dá uma disfarçada, é por dentro. Esse com kimono, fui campeão brasileiro em cima de um faixa preta, terceiro dan também. E se vendo que eu sou um PCD. Entendeu? Uma mãozinha só. Precisa de uma mãozinha? Eu tenho uma pra te dar, hein? E tenho mais uma aqui, ó. Campeonato brasileiro também, que é do mesmo circuito. Porém, fui campeão brasileiro de no-gi. Lutei com um cara de 120 e 130 quilos completão. Caramba! Obteve um bom resultado lá. Caramba! Olha... Tô achando que eu vou me matricular no pulmão de aço. Porque, olha, parabéns. Isso a gente vem aprendendo, né? Sim. E tudo aquilo que a gente vai absorvendo, a gente vai tentando expor na hora das lutas de campeonatos, né? Sim. E esse daqui é o último campeonato no qual eu estive. Um campeonato de porte grande, internacional, vice-campeão internacional de 2025. Caramba. São campeonatos da CBJJE, né? Confederações Brasileiras de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Reconhecido mundialmente. E a gente é afiliado lá também, sim, né? Sim. Tivemos a honra de conhecer lá a equipe para
Paradesportiva de Jiu-Jitsu, que é o mestre Rafinha lá, o presidente de lá. Um alusão, salve, irmãozão. O senhor é uma pessoa que vem dando essa oportunidade para nós aí, ó. Só temos gratidão no coração por estar, né, indo nos campeonatos aí que o senhor vem liderando lá à frente lá, e continua nessa pegada, porque sem o senhor estar representando nós aí desse outro lado, que é uma cidade grande, aonde agrega muita gente, a inclusão social, ela reduz, cai, não é nem vista praticamente. E falando em inclusão social, eu sou o primeiro para jiu-jitsu de Sorocaba que verdadeiramente representa a nossa cidade dentro do jiu-jitsu. Né? Temos outros que eu já ouvi, mas um só treina, o outro parou, o outro nunca. Mas de disputa oficial. Competidor oficial, esse eu sou o primeiro. Vou patentear até, indo na Câmara Municipal, pegar o legado dos doutores lá, da autoridade. Registrar essa história. E registrar essa história. Já está sendo registrado. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Se precisar de um registro oficial, tá aqui o Pod Memo registrando essa questão histórica, vanguardista, né? Aí, que legal. Já fica. Se alguém tiver dúvida, assista o canal. Sim, vai saber da história do Messi e compreender que de todas as oportunidades que ele teve de mostrar o quanto o esporte é importante para a vida dele, fez em várias competições, e agora no jiu-jitsu, ele mostrando, sendo o primeiro para jiu-jitsu da história de Sorocaba, disputando oficialmente e disputando com categoria, né? Com categoria. Mestrão, a gente deixou aqui em cima para falar sobre os reconhecimentos, as notoriedades que o senhor teve na Câmara Municipal, o reconhecimento do poder público e que né, hoje consegue acompanhar o trabalho do senhor. Sim. Mas a gente queria muito, né, poder estar trazendo essa história para cá, porque muitas pessoas não teve acesso à sua história do antes, né, dessa medalha internacional. Sim. Né? E eu fico muito feliz em ser um espaço que pôde trazer essa história para que possamos estar compartilhando, né, com outras pessoas. E que o senhor é uma inspiração para aquelas crianças lá dentro do Céu das Artes, né, dentro do projeto. Né? Então, eu quero agradecer, em nome da produção do Pod Memo, a sua participação aqui conosco, parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido e falar que a gente tem muito orgulho de ver o senhor levando o nome da cidade de Sorocaba e sempre lembrando da gente dentro das ações. Sem dúvida. Infelizmente, a gente chegou naquele momento de se despedir, finalizar, mas antes disso, por favor, manda um abraço lá para o mestre Luciano mais uma vez. Para quem o senhor quer agradecer e dedicar esse programa, fique à vontade. Só para finalizar, esse é um quadro onde eu recebi uma homenagem do próprio prefeito Rodrigo Manga, né? Chamando eu na prefeitura lá, por reconhecimento ao trabalho que eu faço com as crianças, aos campeonatos que a gente vem desenvolvendo. Aqui eu tenho uma história no jornal Cruzeiro do Sul, se o senhor puder ler, por favor, só para que eu possa finalizar. Aí já demonstra que o trabalho humilde que a gente vem desenvolvendo ali no Nova Sorocaba, que é o CT Pulmão de Aço, juntamente ali no Céu das Artes, juntamente também aqui no Altos do Ipanema, com vários professores também qualificados ali, faixas pretas formados, né, que estão direcionados a outros cantos. Eu e o mestre Luciano estamos aqui no Nova Sorocaba e aqui no Céu das Artes. E aqui mais um outro que eu recebi, entre tantos outros que eu tenho lá, que é do Caio Oliveira, né, mais um reconhecimento de 50 títulos de reconhecimento que eu tenho por aí, né? E quero sim agradecer esse momento especial aí no Pod Memo, né? E ao nosso querido e amado Mel, que aqui, juntamente com o Bruno aí, né? Que está ali escondidinho atrás, mas é o que está fazendo acontecer. É o homem que manda, tá? Ele que vai fazer acontecer tudo aí para chegar até vocês em perfeita, mesmo, né? Acho que ele vai dar uma maquiada em mim aí, mas vai chegar legal para vocês aí. Ao nosso Danilo da X3, uma pessoa no qual veio acreditando
nesse ser aqui, dentro do jiu-jitsu, né, dentro da área esportiva, e veio me considerando um patrocínio. Bacana. Ele é um colaborador da história. É o Danilo da X3. Legal. Ele é o proprietário da X3, né? X3 Suprimentos, né? Que é a maior da região, vou se falar quase que do Brasil, né? Sim. E a família da X3, que estão lá, sempre lá. Quando eu chego lá, me dão uma atenção, levo as medalhas para eles sempre, né, com uma aguinha para mim. Eu agradeço do fundo do coração, viu? Bacana. E realmente agradeço ao senhor, o nosso irmão Bruno aí, que está aí do outro lado aí, por estar nesse momento aqui juntamente com vocês. Só agradeço com o pode mesmo e um osso. É isso, obrigado de coração, parabenizar pelo trabalho, mandar um abraço para toda a equipe, satisfação hoje e sempre, pode estar contando conosco. Sim. Espero que vocês aí tenham acompanhado, tenham gostado dessa história maravilhosa aí de resiliência, de força, de sobressair das dificuldades. E eu fico muito feliz e ainda estou emocionado porque é uma coisa muito bacana que a gente fez hoje, podendo compartilhar a vida do Mestre Xavier aqui e que a gente possa, em outros momentos, estar celebrando outras conquistas. É isso aí. Aqui você pode mesmo. Tamo junto, família. É nóis. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo. Força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo. Força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo.